Eu acredito que é para estar gravando. Bom dia, gente. Agora, formalmente começando a nossa aula. Antes de começar, eu gostaria de pedir para alguém orar para a gente. Alguém se dispõe a estar orando? Então Bia, eu. você pode orar? Ah, peraí, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Sim. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço porque, mesmo apesar de todas essas dificuldades pelas quais nós estamos passando, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Te agradeço porque o Senhor mandou o seu Filho para morrer por nós e ele ressuscitou, Pai. Então nós podemos ter esperança viva e não importa a situação pela qual estamos passando, Pai. Nós temos uma alegria, ó Pai, que é muito maior do que qualquer coisa, ó Pai, muito maior do que qualquer sofrimento, ó Pai. Nós temos esperança viva, Pai, em Cristo que ressuscitou e vai voltar. Eu te peço que o Senhor possa estar nos dando graça, ó Pai, possa estar cuidando de todos os corações, ó Pai, de todos os teus filhos ao redor do mundo. Eu te peço para que o Senhor reafirme em nossos corações a certeza de que o Senhor é soberano, ó Pai, de que isso vai passar e que em breve nós possamos nos reunir, ó Pai, e nos alegrar, ó Pai, em comunhão. Eu te peço que o Senhor abençoe agora essa aula, que o Senhor possa estar nos dando um coração disposto a aprender mais de Ti e que ela possa vir, ó Pai, a ser edificante, ó Pai, e a mudar, ó Pai, nossos corações, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. 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 Só uma coisa antes de começar, eu queria pedir para vocês, não sei, para mutar o microfone, e aí se for falar, vocês liberam para poder falar, tudo bem? Para poder evitar do ruído também na gravação. Mas, basicamente, acho que se não me engano tem uns 3 ou 4 domingos que a gente não está tendo a aula DVD, e o que a gente planejou, em vez de continuar exatamente assim as aulas, é fazer meio que uma revisão das 5 lições anteriores. A gente teve 5 aulas já, e aí, tipo, se entrasse na sexta, talvez ia ficar todo mundo meio perdido. Então a gente pensou de fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora. Aí, então, vamos lá. Alguém lembra aí? Eu quero que vocês interajam, tá? Vai ter que ter o trabalho de desmutar e montar o microfone várias vezes durante a aula. Mas alguém aí lembra qual que é o tema da nossa revista? Alguém tá com a revista por perto, nem pegou? Ninguém, gente? Pode desmutar o microfone e falar o que vocês lembram que a gente tá estudando. Alguém? Não tô com a revista por perto, não. Entendi. Eu não lembro, não. Nem a professora lembra, gente. Poxa. Infelizmente eu não estou com a revista aqui perto, eu estou falando de São Carlos, mas a gente estava tratando, né, da história da redenção aí, estamos vendo o Antigo Testamento, Gênesis. Exatamente. O nome da nossa revista é Uma Viagem pela História da Redenção. E aí a gente estava vendo isso aí que a Bia falou, começando desde Gênesis, no Antigo Testamento, a história que aponta para Jesus, né? Que seria a história da redenção, a redenção dos nossos pecados. E a gente vai percebendo ao longo de todos os nossos estudos que a Bíblia toda ela aponta para Jesus. E na primeira lição, olá, Leon, tudo bem? A gente acabou de começar. Ele entrou, gente? Agora eu tô confuso. Estranho. Mas enfim. Na primeira lição a gente falou sobre a criação. E basicamente, lendo o capítulo 1 de Gênesis, a gente vê que Deus cria todas as coisas com o seu poder. Então, uma coisa que é interessante, eu gosto muito de prestar atenção nesse detalhe assim, no primeiro versículo, no segundo versículo fala que a terra era sem forma e vazia, ou seja, ela não tinha um formato e não estava preenchida por nada. E aí, nos 3 primeiros dias da criação, Deus se preocupa em criar a forma, e depois ele se preocupa em preencher. Então,
No começo ele cria a luz no primeiro dia, depois ele separa o céu e os mares no segundo dia, e no terceiro dia ele faz a terra. Daí, no quarto dia, ele preenche o céu com o sol, as estrelas e a lua. No quinto dia ele preenche o céu e o mar com as aves e os peixes, e no sexto dia ele preenche a terra com os animais terrestres. Então, no começo as coisas eram sem forma e vazias, e depois elas passam a ter forma primeiro, para depois ser preenchidas. Eu acho essa forma de narrar a criação assim muito bacana. E algumas coisas importantes sobre essa lição que a gente pode aprender é que Deus, ao criar o homem, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E o que isso significa? Deus, ele cria a gente como o ponto máximo da criação, se a gente pode dizer assim. Ele cria a gente para poder ter um relacionamento íntimo e pessoal com ele. E ele coloca algumas características dele mesmo em nós. Racionalidade, o fato da gente poder pensar, da gente poder entender, da gente poder interagir com o ambiente que está à nossa volta e criar coisas, criar música, criar livros. E essas coisas são características de Deus que ele colocou em nós, para a gente poder ter esse relacionamento com ele e também uns com os outros. E o que isso faz a gente, como cristão, entender? Isso mostra que deveria ser mais fácil para a gente amar o nosso próximo. Se Jesus lá na frente ele vai falar que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, é porque a gente entende que esse próximo é criado também à imagem e semelhança de Deus. Assim como nós, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E outra coisa que a gente aprende nesses primeiros capítulos de Gênesis é que o casamento foi criado por Deus e para Deus. Deus uniu o homem e a mulher e essa é a forma que a gente precisa viver. Essa é a forma que a gente precisa entender que é a verdade, que é o certo. Mesmo que o mundo vai dizer o contrário, vai criar tantas alternativas, dizer que a gente não precisa seguir esse padrãozinho, a gente tem que entender que a palavra de Deus é a verdade. E, basicamente, quando Deus coloca o homem na criação, o homem, eu digo, o homem e a mulher, tá, gente? É a humanidade. Ele coloca a gente como responsável por cuidar da criação também. Então, a revista fala que a gente está como meio que vice-gerente da criação. É para a gente cuidar, é para a gente usar de responsabilidade em tudo que a gente faz para poder, basicamente, manter o mundo que Deus nos dá. E aí, é uma responsabilidade nossa. A gente tem que cuidar, a gente tem que honrar aquilo que Deus criou. E Deus nos cria para nos relacionarmos com Ele. Ele nos cria para poder ter um relacionamento com Ele. Nós somos seres relacionais. A gente precisa de outras pessoas interagindo com a gente para a gente poder se sentir completo. A gente sente muito bem isso na quarentena. O fato da gente não poder estar interagindo com os nossos amigos, com as pessoas que a gente gostaria de estar, deixa a gente um pouco triste. Por quê? Justamente a gente sente essa necessidade de estar junto das outras pessoas, de ter essa comunhão com as outras pessoas. Porque Deus nos criou assim. Ele nos cria para poder nos relacionar com as outras pessoas. E o bacana de pensar é que pensar num relacionamento, por exemplo, ele tem as duas partes, os dois lados. Então, a gente precisa entender que os dois lados, de qualquer relacionamento que a gente esteja, seja relacionamento de amizade, seja com os nossos pais, seja futuramente um namoro, um casamento, a gente precisa entender que os dois lados são falhos por causa do pecado que existe dentro de nós, por causa da queda, e os dois lados podem e devem se esforçar para poder conseguir melhorar esse relacionamento. E como eu estou dizendo isso, por exemplo, relacionamento com os nossos pais. Às vezes a gente acha que eles são muito chatos, que eles pedem coisas demais da gente, que é difícil obedecer ele porque eles ficam reclamando de tudo que a gente faz. Mas a gente precisa entender que a gente tem que ser obediente, porque a partir do momento em que a gente for obediente, eles vão ter confiança em nós e assim eles vão deixar que a gente tenha mais liberdade para poder, por exemplo, sei lá, sair, para poder ir comer pizza com os amigos, não sei. Mas não
simplesmente ficar irritado ou querer se rebelar contra a outra parte do relacionamento, mas entender que a gente também tem responsabilidades para poder cultivar essas nossas amizades, aquela frasezinha do Pequeno Príncipe que todo mundo conhece. E Deus nos cria para ter esse relacionamento com Ele, então é importante que a gente se relacione com Ele através da oração, da leitura da Bíblia e tudo mais. Então, a gente tem que fazer o uso dessas ferramentas. A leitura da Bíblia, a oração, são coisas importantes para a gente fazer, para a gente ter. E é o que a gente espera que vocês estejam fazendo ao longo dessa semana, dessas semanas, né? No estudo de Mateus, mesmo que não perfeitamente, tipo, dia após dia, eu sei que é difícil, mas tente pelo menos hoje. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, hoje é o dia da Páscoa, a gente vai falar um pouco mais sobre a Páscoa para frente, mas é para ser um dia em que a gente se dedica mais a Deus. Então, sei lá, separe alguns minutinhos da sua tarde para poder orar, falar com Deus, ler a Bíblia e tente fazer disso um hábito. Vai ser muito importante para vocês, para todos nós. E aí, então, para poder fechar essa primeira lição, surge o pecado. A humanidade decide, através de Adão e Eva, ignorar a vontade de Deus e seguir a sua própria vontade. Então, eles comem do fruto que Deus pediu para que eles não comessem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso a humanidade se afasta de Deus. E a gente vai ver lá em Romanos que todos nós pecamos por causa do pecado que entrou na humanidade através de Adão. Toda a humanidade peca também. E a gente precisa, a gente carece, a gente está afastado dessa glória de Deus. Mas como que a gente vai então voltar para o tema da nossa revista? Como que isso aponta para Jesus? Como isso aponta para a história da redenção? Em Gênesis 3,15 a gente vai ler que Deus promete aquele que ia pisar a cabeça da serpente, aquele que ia vencer o diabo, que é Jesus. Então, lá no começo, nada fugiu dos planos de Deus. O fato de Adão e Eva pecarem não era contrário à vontade de Deus, mas Deus já tinha planejado tudo, já tinha planejado a redenção. E é interessante pensar, por exemplo, se o homem não tivesse pecado, ele não conheceria a misericórdia de Deus, por exemplo. A gente não seria capaz de conhecer e compreender Deus por completo. Então, de novo, tudo isso fazia parte do plano de Deus. Não é como se Deus criasse a humanidade e a humanidade tivesse jogado agora, Deus tivesse abandonado tudo. Deus tinha um plano e um propósito para tudo isso. E aí, então, a gente vai vendo na lição 2 que a humanidade fica louca e começa a pecar loucamente, fazer tudo de coisa que é pervertida e tudo mais. E ela abandona Deus de vez. Ela larga mão e peca sem nem pensar duas vezes. E a gente pode ver que não está muito longe do que a gente ainda vive hoje, assim. O tempo passou, a maldade da humanidade foi crescendo e Deus viu que era necessário fazer um reboot, assim, recomeçar a humanidade, porque foi muito rápido. Foi muito rápido a forma como a humanidade se afastou de Deus. E a gente sabe também como é fácil a gente se esquecer quem Deus é por exemplo, a gente sai da igreja no domingo à noite, segunda de manhã a gente acorda, tipo, resmungando, brigando. Quando a gente ia para a escola, a gente achava ruim a aula dos professores. E quando a gente está em casa, a gente acha ruim a videoaula também. Então, é muito fácil a gente sair de um relacionamento com Deus, sair assim, com muitas aspas. A gente estava em um momento, um relacionamento próximo com Deus, a gente estava ouvindo a voz dele e, tipo, poucos instantes depois a gente já está pecando. É muito fácil. E vocês acham que é diferente hoje em dia? Vocês acham que a humanidade está distante de Deus? Quais coisas... agora eu quero ouvir um pouco a voz de vocês, estou falando demais. Quais coisas vocês veem hoje em dia, seja nas redes sociais, seja nas notícias, que vocês percebem que a humanidade está longe de Deus? Tem exemplos?
Ninguém? Fala aí, Léo. Uma, uma forma que... Ah, pode ser também. A Luísa tá com o microfone sem mutar. A Luísa e o Léo vão falar pra gente exemplo de que a gente pode ver a maldade na humanidade hoje em dia. Hum, Acho que travou seu vídeo, Luísa. hã? Seu vídeo deu uma travadinha. Você falou alguma Agora. coisa? Tá normal Não, agora. não falei não. Ah, toda essa questão que, tipo, toda hora passa na TV que alguém matou outra pessoa, sabe? Uhum. Então, existe muita maldade nos assassinatos, filhos que matam os próprios pais, ou matam pessoas que matam crianças, assim. Você vê a maldade da humanidade nessas coisas, né? O pecado. Ok. Léo, libera o seu microfone e fala pra nós aí. Eu acho que ele tá conversando com alguém. Eu vou deixar o Léo pra depois, então. Tem mais perguntas pra fazer. Mas até a gente vê nessas coisas grandes e nas coisas pequenas também. Nas pequenas mentiras que a gente vê no dia a dia, na corrupção que a gente vê passando na televisão, muitas mentiras que as pessoas falam em épocas de eleições, e a gente vai ver isso mais uma vez esse ano, né? Vai ter eleição para prefeito, quer dizer, se tiver. Eu não sei nem como é que tá funcionando a eleição do presidente dos Estados Unidos lá, tipo, que era para ter os negocinhos e não tá tendo por causa do coronavírus, mas enfim, não é esse o tema da aula, né? Mas. Mas, pode falar, Bia. Ah, não, eu só ia falar que eu acho que não deve ser difícil a gente perceber as maldades no mundo, porque tudo que a gente faz, assim, tá manchado pelo pecado. Inclusive, as nossas ações mais altruístas, as melhores coisas que a gente faz, a As gente boas faz com intenção. intenções. A gente faz com algumas coisas, motivações ruins no coração. Por exemplo, sei lá, uma pessoa que doa milhões e tal, e depois anuncia, ela tá fazendo aquilo porque ela ama o próximo ou porque ela quer se sentir bem, ela quer alimentar o ego dela. Então, assim, tipo, tudo que a gente vê, todas as nossas atitudes, elas estão ali manchadas pelo pecado, e só Deus é capaz de restaurar isso e nos fazer, bom, restaurar isso. Enfim, pode continuar. É isso. Não, é muito importante a gente parar pra pensar isso, né? Tipo, a gente vai ver ao longo da Bíblia também que até as nossas atitudes mais puras, assim, a gente só faz porque é Deus fazendo através da gente. A nossa natureza, por causa do pecado de Adão, mais uma vez, voltando para a primeira lição, ela é pecaminosa. Então, até tudo que a gente faz naturalmente é mal. A gente tem a tendência de fazer o que é mal. Mas aquilo que a gente faz de bom não é a gente que faz, é o Espírito Santo de Deus que faz na gente. E então a gente vai ver, a partir do capítulo 6, a história de um homem, que era Noé, e esse homem não era perfeito, mas ele buscava fazer a vontade de Deus. Ele era um homem, ele é descrito na Bíblia, né, como sendo justo e íntegro, ou seja, ele fazia aquilo que era justo, e ele era íntegro. E íntegro está relacionado com a integridade. O fato de você fazer aquilo que é certo, mesmo quando as outras pessoas que estão ao seu redor não estão fazendo. E ele era um homem que buscava viver assim, fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Um homem que andava com Deus. Um outro versículo a gente vai ler, dizia assim. Então, Deus pede para ele poder construir uma arca. Ele anuncia, explica para Noé que
ele ia destruir a humanidade por causa do pecado dela. O pecado estava entristecendo demais a Deus, estava tipo, ferindo a santidade de Deus. E ele recebe essa missão, mas pensa, gente, tipo, Noé estava ali com seus 600 anos, se eu não me engano, e ele constrói uma arca enquanto todo mundo ao redor dele não queria saber de Deus. Ele estava ali fazendo a vontade de Deus e todo mundo falando para ele fazer o contrário. E é sempre difícil da gente fazer a coisa certa. As pessoas que estão ao nosso redor sempre vão falar para a gente fazer o contrário, para a gente não fazer aquilo que é da vontade de Deus. E a gente tem que buscar fazer a vontade de Deus mesmo assim. É isso que era a integridade de Noé. É isso que o relacionamento dele com Deus significava. Ele buscava fazer a vontade de Deus, mesmo que as pessoas ao redor dele dissessem para ele fazer o contrário. Então, mesmo que a gente seja a minoria, vale a pena servir o Senhor, porque a gente tem esperança. As pessoas que estão ao nosso redor não têm. E então, com a história de Noé, a gente aprende que Deus não tolera o pecado. Deus não é um Deus que vai passar a mão na cabeça de pecadorzinho assim, inclusive incluindo a gente. Ele sabe que o nosso pecado é mau, ele sabe que o nosso pecado desagrada a ele, e ele ainda assim pensa numa alternativa para poder salvar a humanidade. Assim como ele salvou a humanidade salvando Noé e a sua família naquela época, ele salva a humanidade ao nos enviar Jesus para ter o ministério dele aqui na Terra, para que ele morresse e ressuscitasse, como a gente está comemorando hoje, no dia de Páscoa. E o interessante é que depois de tudo que acontece, depois do dilúvio, chove 40 dias e 40 noites, depois 150 dias, as águas ficam paradas assim, cobrindo a terra toda, e aí vão descendo aos poucos, e depois que Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é prestar um culto a Deus. É reconhecer que Deus é poderoso e soberano, Deus é maior do que qualquer outra coisa. E ele deve ser louvado em todas as situações, mesmo que aparentemente a humanidade tivesse sido destruída, a Terra estava acabada, todas as coisas que eles conheciam deixaram de existir. Noé não estava lamentando, ele estava louvando e agradecendo a Deus por ele estar vivo. Então a gente tem que fazer isso da mesma forma também. Em especial, vamos colocar de novo, na situação que a gente está vivendo. E tá preso em casa, a gente não fazer às vezes aquilo que a gente quer. Não é pra gente estar murmurando, não é pra gente estar criticando, sei lá, reclamando contra Deus. É pra gente ser grato a Ele primeiro, porque a gente está vivo e a gente está seguro, agradecendo a Ele porque através disso, dessa situação, a gente pode buscar Ele. Então, a gente tem tempo, a gente não tem mais a desculpa de falar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque a gente está com um pouquinho de tempo sobrando, assim. O tempo, digamos, de pegar o carro, ir para a escola e voltar, que talvez daria aí os seus 30 minutos, a gente tem sobrando agora. A gente não tem mais a necessidade de ir para a escola e voltar. Então, esse tempo já é um tempo em que a gente poderia estar se relacionando com Deus. E, acima de tudo, também saber que Deus é soberano. Deus, ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo. Ele sabia da maldade da humanidade, ele sabia que os homens estavam fazendo coisas ruins naquela época, e ele retribui, ele pune, na verdade, né, aqueles que estavam fazendo aquilo que era mal. E a gente tem que ter essa confiança no juízo de Deus. Mais algum comentário, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Podemos seguir? Dar um oi para Sara. Oi, Sara. Chegou agora. Na terceira lição, a gente vê a história de Abraão. Abraão surge e Deus chama Abraão para poder caminhar com ele. Deus chama, na verdade, cada um de nós para poder caminhar com ele de formas diferentes. A gente não deve esperar que a minha caminhada vai ser idêntica à caminhada da Paulinha, vai ser idêntica à caminhada da Carol, vai ser idêntica à caminhada do Léo com Deus. Deus nos chama para ter caminhadas, relacionamentos individuais com ele. E
a gente tem que buscar ter esse relacionamento com Deus, assim como Abraão foi desenvolvendo. E, de novo, Abraão, assim como Noé, não era um homem perfeito. A Bíblia não conta a história de pessoas perfeitas. Ela conta a história de um Deus perfeito que se relaciona com pessoas imperfeitas. E Abraão, ele é chamado de pai da fé. Em Hebreus a gente vai ver na Galeria da Fé falando que ele olhou para uma cidade celestial, de falar, uma cidade permanente e celestial, projetada e construída por Deus. Em Hebreus 11, de 8 a 16, a gente vai ler essa história falando de Abraão. E, basicamente, o que isso está falando? Deus chama Abraão para poder ir para uma terra distante, que era a terra de Canaã. Mas Abraão, ele já, meio que visualizava ele estando vivendo com Deus mesmo. Que é algo bem, não está escrito diretamente em Gênesis, mas a gente acredita que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e em Hebreus a gente vai ler isso. E a gente vai vendo que Abraão, ele era uma pessoa falha. E Deus dá algumas promessas para ele. Dá a promessa de que ele seria uma bênção e de que ele seria uma grande nação e que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra. E Abraão, ele falhou um pouquinho junto com Sara ali, falhou um pouquinho, não, falhou feio, né? Junto com Sara, e porque eles já eram velhos. Abraão já tinha lá seus quase 90 anos, e não, na verdade ele tinha 75 anos ao sair de Harã, e depois Sara entrega a serva dela para poder Abraão ter um filho com ela, quando ele tinha 86 anos. E isso não era vontade de Deus. Deus em nenhum momento falou, Abraão, faz isso. E você vai ter o seu filho dessa forma, você vai ser uma grande nação dessa forma. Deus, ele disse que Abraão seria uma grande nação e Abraão precisava esperar, ele precisava crer apenas de que ele seria pai de uma grande nação, ou seja, pelo menos ele teria um filho. Mesmo que Sara fosse estéril, Deus ia dar um jeito de Sara ter um filho. E ele falhou, ele errou, mas depois, ainda assim, Deus cumpre a sua palavra, cumpre a sua vontade, e aos 100 anos, quando Sara tinha 90, Abraão tem o seu filho Isaac. Deus cumpre a sua promessa. E Abraão, ele falha com Deus. Ele assume as consequências disso. Quando, depois de um tempo, o relacionamento de Sara com essa serva dela não era mais possível. Elas começaram a brigar muito, porque a serva ficava zombando de Sara, tipo, eu tenho um filho de Abraão, você não. Eu tenho um filho de Abraão, você não. E isso não era da vontade de Deus. Isso é a consequência do pecado, a consequência do erro deles. A gente precisa saber que o nosso pecado, ele traz consequências sim. Aquilo de errado que a gente faz, traz consequências, tem consequências. De novo, aquela história também, né? Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Todos os pecados são pecados diante de Deus. E a gente vai ver consequências de tamanhos diferentes, mas todos eles são igualmente desprezíveis para Deus. Tanto uma mentira quanto matar uma pessoa. A mentira talvez pode ser perdoada mais facilmente. Se você matar uma pessoa, você vai ser preso. E essas consequências, a gente não pode se livrar delas. Só pela misericórdia de Deus mesmo, se Ele quiser libertar a gente. Mas, por que eu estou falando isso? Deus chamou Abraão, que era pecador. Da mesma forma, Ele chama a gente, nós, pecadores, para poder ter um relacionamento com Ele. E Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer mostrar as coisas erradas que a gente tem feito e buscar fazer a gente aprender. A gente precisa se relacionar com Ele para poder ter esse crescimento. E isso a gente vai entender melhor na lição 4. Mas só um último ponto para poder falar aqui da lição 3 é que Deus fez promessas a Abraão e essas promessas se cumpriram. A gente precisa entender quais são as promessas de Deus e acreditar nessas promessas. Porque Ele promete cuidar de nós. Ele promete, na verdade, várias coisas. Quem tocou aquele desafio de ler João, capítulo
os capítulos, os 21 capítulos, e anotar as promessas de Deus. Se eu não me engano, eu anotei 43 promessas de Deus para nós. Deus, ele promete para a gente várias coisas. Ele promete que quem crê nele vai ser salvo. Ele promete que, mesmo que a gente passe por dificuldades no mundo, era para a gente ter bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo. Ele promete que ele vai preparar um lugar para a gente no céu e que a gente pode confiar que ele tem cuidado de nós. E depois a gente vê a mudança do relacionamento de Abraão. A história de Isaac é quando Abraão vai ter que... Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, que era o único filho dele, e Abraão simplesmente obedece. Antes, se fosse o mesmo Abraão do começo da história, ele ia querer dar um jeitinho, falar, não, Deus, não precisa matar meu filho, é meu único filho, como é que você está pedindo para poder matar ele, sendo que você mesmo disse que eu seria uma grande nação e tudo mais. Então, agora, Abraão já tinha fé. Abraão tinha certeza que Deus não iria simplesmente matar o filho dele e deixar de cumprir a promessa. E o mais interessante é que é relatado lá em Hebreus, mais uma vez, que Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos. E se a gente for parar para reparar, em nenhum momento da Bíblia até agora, a gente está em Gênesis 22. Nos primeiros capítulos de Gênesis, a gente não vê nenhuma referência à possibilidade de alguém ressuscitar, de alguém que estava morto e voltar a viver. E Abraão, mesmo sem isso nunca ter acontecido, ele cria que isso era possível. Isso mostra o tamanho da fé dele. Isso mostra o tamanho desse relacionamento que ele tinha com Deus, de entender e crer que Deus poderia fazer algo grandioso na vida dele e salvar e trazer Isaac de volta dos mortos, se ele fosse necessário mesmo que ele matasse seu próprio filho. Então, Deus exige essa demonstração de lealdade a partir de Abraão, e Abraão, ele teria que mostrar para Deus, por meio desse pedido, né, que ele amava mais a Deus do que seu próprio filho. E como é difícil para a gente, muitas vezes, mostrar que a gente ama a Deus mais do que o nosso próprio bem-estar, mais do que o relacionamento com os nossos amigos. Muitas vezes a gente nega, ou nem nega, sabe, só omite. Eu prefiro não falar que eu sou cristão na frente dos meus amigos, porque senão eles vão me tratar de uma forma diferente, me olhar de uma forma diferente. A gente não pode agir assim. A gente tem que ter um compromisso verdadeiro no nosso relacionamento com Deus. A gente tem que mostrar com as nossas atitudes que a gente ama mais a Deus do que qualquer outra coisa nessa vida. Então, a gente tem que obedecer a Deus naquilo que não é fácil, mesmo que a gente não entenda o pedido dele nesse momento. A gente tem que entender e buscar obedecer, sempre. A obediência é algo que Deus preza muito. Mais do que fazer sacrifício, mais do que qualquer outra coisa. Este é um texto que diz isso. Em Oséias 6, capítulo 6. Deus se agrada mais no sacrifício, no coração contrito. Ele se agrada mais no relacionamento, na obediência com ele, do que em sacrifícios vazios que só acontecem, eu só vou na igreja porque eu tenho que ir na igreja. Ele não quer um relacionamento vazio com a gente. Ele quer um relacionamento verdadeiro. E esse relacionamento verdadeiro, para ele existir, a gente tem que obedecer o Deus que é o nosso Senhor. E outra coisa que é interessante é que Abraão aprende com o passado. É aquilo que ele tinha comentado um pouquinho. Ele aprende com o passado e isso fortalece sua fé. Então, ao viver nosso relacionamento com Deus, a gente tem que pensar no passado, presente e futuro. A gente tem que olhar para o passado e ver tudo aquilo que Deus já fez pela gente. Em primeiro lugar, de novo, voltando para o tema do dia de hoje, que é a Páscoa, né? Se lembrar que Jesus já morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Isso já aconteceu, já é um presente de Deus. E além disso, tantas outras coisas que a gente recebeu já na nossa vida, que são presentes de Deus. Nossa família, aquilo que a gente tem, nossas roupas,
viagens que a gente já fez, coisas que a gente já ganhou, momentos alegres com os nossos amigos que a gente já viveu. Tudo isso mostra um cuidado de Deus por nós. São as bênçãos dele para a gente. Além disso, a gente tem que olhar para o presente. Então, Abraão olhou para o passado e viu que Deus tinha levado ele para uma terra realmente boa. E naquele momento da sua vida, olhando para o presente, ele via a bênção que era ter o filho dele. Então, hoje, agora, nesse momento, que coisas você tem que você pode agradecer a Deus? Que coisas você tem experimentado que têm sido boas na sua vida? E ele também, a gente tem que, no nosso relacionamento cotidiano com Deus, olhar para o futuro. A gente tem que ter esperança nas coisas que ainda vão acontecer. Saber que Deus prometeu para a gente que Ele ia preparar um lugar para a gente no céu, que Ele ia cuidar de nós em todo o tempo, que a gente sempre teria o alimento, o sustento, aquilo que é básico para a gente poder viver. E a gente tem que ter certeza que tudo Deus vai cumprir. Então, passado, presente e futuro. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento eterno, né? Porque Deus é um Deus eterno, então envolve todo o tempo, em todos os momentos. E algumas promessas da Bíblia ainda não se cumpriram, porque ainda não chegou o tempo, vai chegar ainda no futuro. E a gente tem que crer que Deus vai cumprir essas promessas nas nossas vidas também. E para poder acabar, a gente já está acabando, não vou tomar mais muito tempo de vocês. A lição 5 conta a história de Jacó. Jacó, que era o espertinho, né, da família, ele era o filho de Isaac já. Então a gente já pulou, saiu de Noé, depois passou um tempo, teve Abraão. Abraão teve um filho, Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, ele era muito diferente do seu irmão. Esaú era um homem do campo, era um homem de caça e tudo mais. Jacó era um homem que gostava mais de ficar em casa, de fazer, ficar sossegado, sem ter que ficar correndo atrás de bicho, coisas assim. Sem ter que ficar indo na academia, sei lá, talvez. Ele ficava em casa assistindo Netflix, não sei. Mas eles eram muito diferentes. Mas eles tinham algo em comum. Eles eram pecadores. Acho que vocês estão percebendo, né? Que a gente está reforçando bastante isso. Entender a história da redenção implica que a gente entenda também o que é o pecado e qual é a necessidade do pecado nessa história toda. Um redentor, um salvador, né, que é Jesus, ele só é necessário se a gente faz alguma coisa, se existe o pecado. E entender que a gente é pecador é o primeiro passo para a gente poder reconhecer a importância de Deus na nossa vida. Então, Esaú e Jacó eram pecadores. Esaú e Jacó eram falhos. E a gente vai ver que Jacó vai roubar o direito de primogenitura do seu irmão. E isso, mais uma vez, não era da vontade de Deus, foi fruto do seu pecado. Os pais de Esaú e Jacó também não eram perfeitos. Isaac e Rebeca eles eram imperfeitos porque eles tinham preferência. Tipo, um preferia um filho, outro preferia outro filho. E essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que... Não, como eu posso dizer? Esse relacionamento deles com seus próprios filhos não ilustra o relacionamento de Deus conosco. Não existe alguém que seja preferido de Deus. Mas ainda assim, Deus escolhe Jacó para poder fazer a nação de Israel fugir. Por quê? Deus quer mostrar, através da história de Jacó e através da Bíblia, que ele pode transformar a vida das pessoas. Ele pega um Jacó, que era mentiroso, que era enganador, que fazia aquilo que era errado, e transforma a vida dele, para poder ter um relacionamento íntimo com ele e mostrar que é possível alguém que era enganador ser transformado por Deus. Da mesma forma, a gente hoje, a gente é pecador, a gente é falho, a gente mente, a gente faz um monte de coisa errada. Mas Deus quer mostrar para as pessoas ao nosso redor que Ele pode pegar a gente e transformar a nossa vida, transformar a nossa história. E uma coisa que é um ponto necessário da gente destacar.
O fato de Jacó ter a companhia de Deus, Abraão ter a companhia de Deus e a gente ter a companhia de Deus, não é desculpa para a gente poder ficar pecando por aí. Não é só tipo, eu sei que Deus me perdoa, então eu posso pecar livremente porque Deus vai me perdoar de todo jeito. Não é assim que as coisas funcionam. A gente não tem uma carta dizendo que a gente pode pecar sempre que a gente quiser. O fato de a gente saber que a gente serve a um Deus santo tem que colocar na nossa mente o entendimento que a gente tem que buscar a santidade também. Por quê? Se a gente busca esse relacionamento com Deus, a gente só vai ter esse relacionamento da melhor forma possível, sendo o mais parecido possível com Ele. E isso significa que a gente tem que buscar ser santo, buscar fazer aquilo que é certo. De novo, aquela mesma história que a gente falou. Nossos pecados têm consequências. Por que eu estou falando isso? Jacó mentiu e ele teve que fugir de casa ao pegar a bênção que era do irmão dele para ele. Ele mentiu, se passou pelo irmão dele e depois ele fugiu de casa. E ele fugiu sem nenhum dinheiro, sem nada, com muito medo de que o irmão dele pudesse matar ele. Daí ele vai para casa do tio dele e lá ele é enganado também. Lá, ele trabalha 7 anos para poder casar com a filha do tio dele. E aí ele é enganado e ele acaba casando com a irmã. Então, as consequências surgem. Ele é enganado. E depois de que tudo isso acontece, ele consegue se casar com a mulher que ele queria e tudo mais. Mas a gente vê que existem consequências para o nosso pecado. E Deus vai nos fazer passar por essas consequências para que a gente entenda a seriedade do que é pecar, do que é fazer aquilo que é errado. E, no final de toda essa história, Jacó consegue se aproximar de Esaú e ser de novo um irmão, um amigo, né, podemos dizer assim, dele. Ele consegue se aproximar de Esaú e ele, mesmo tendo medo, ele chega, manda muitos presentes para ele antes e eles conseguem se encontrar e eles se amam, eles se perdoam. E isso mostra pra gente que Deus quer que a gente restaure os relacionamentos que estão quebrados. Ele quer que a gente tenha bons relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor. Ele quer semear nas nossas vidas o perdão da mesma forma como ele perdoa a gente. Então ele quer que a gente possa perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. E que a gente esteja aberto também a receber o perdão se alguém faz alguma coisa contra a gente. Deus não abençoa Jacó porque Jacó merecia. E da mesma forma, Deus não abençoa a gente porque a gente merece. A gente não merece nenhuma bênção de Deus. Jacó era pecador e ele continuava errando. E a gente continua errando a cada dia, a gente continua fazendo aquilo que era mal. Mas a bênção de Deus é fruto da bondade, da misericórdia dele. A bênção de Deus nas nossas vidas é simplesmente, não é o que a gente merece, é simplesmente porque Deus é bom. E ele quer demonstrar o amor dele na nossa vida. Então, resumindo, agradeço a Carol, porque a Carol está fazendo uns resuminhos de cada lição, dos pontos relevantes, está colocando aqui no chat, vocês podem ler aí. Mas o que a gente pode ver ao longo dessas 5 lições? Deus cria um mundo perfeito, a gente precisa entender isso. É Deus quem cria, não surge do nada, não é algo espontâneo, não é algo probabilístico, não foram alienígenas que criaram a Terra, nada disso. Foi Deus que criou. Deus cria a humanidade, Deus cria o universo, tudo que está ao nosso redor, e ele cria o homem. O homem peca, o homem decide se afastar de Deus, e ainda assim, Deus promete a salvação. Deus promete um cordeiro, alguém que traria a restauração do relacionamento do homem com Deus. E, ao longo da história da Bíblia, a gente vai ver a história de vários homens, como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, que eram pecadores, mas que se relacionavam com Deus, e buscavam, mesmo sendo pecadores, se relacionar com Deus. E Deus age de formas grandiosas na vida das pessoas. Nós somos pecadores, mas se a gente entende quem Deus é, se aproxima dele, ele também pode agir de formas grandiosas nas nossas vidas, pode fazer coisas importantes e incríveis.
através das nossas vidas, para abençoar a vida de outras pessoas. E, como último ponto, a última coisa que eu gostaria de falar aqui, antes de abrir para perguntas ou comentários, ou, na verdade, eu sei que vocês não vão querer falar muito, eu gostaria que vocês falassem mais, mas focando agora mais na história de Isaac. Deus providencia o cordeiro que seria o substituto de Isaac no sacrifício. Abraão não precisou sacrificar seu próprio filho, porque Deus providenciou o cordeiro substitutivo. Mas Deus, o nosso Deus, ele não poupou o seu único filho, que é Jesus, para poder sacrificar em nosso lugar. Jesus foi o cordeiro que veio para poder substituir os nossos pecados. E a gente crê que Jesus morreu, e hoje, no dia de hoje, de domingo, a gente está lembrando a Páscoa, que é o dia em que Jesus ressuscitou. Então, que a gente possa se alegrar, porque Jesus triunfou sobre a morte. A vitória de Jesus sobre a morte mostra que ele tem poder e que ele pode nos tirar da morte eterna e nos aproximar de Deus, nos dar a vida eterna, nos libertar dos nossos pecados. E que no dia de hoje a gente possa estar refletindo sobre isso, refletindo sobre quem Deus é, refletindo sobre quem nós somos e o quanto a gente depende dele. E é isso, gente. Deus abençoe todos nós. Quer comentar alguma coisa? Esse é o momento. Ou perguntar, não sei, ficou alguma dúvida? Amém, Damasceno. Muito boa essa aula. Gente, vocês dormiram? Fala aí pra gente saber que vocês estão acordados. Pode liberar o microfone agora. A Luísa tá acordada, tô vendo ela. É bom é ficar olhando pra cara das pessoas. Pra gente ver. Amém. Amém, então, gente. Deus esteja abençoando a gente. E vou estar orando para a gente poder encerrar. Aí eu encerro a gravação. Deus, muito obrigado por esse dia, meu Pai. Obrigado porque, mesmo cada um nas suas casas, a gente pode se reunir para poder aprender um pouco mais da Tua palavra e buscar entender um pouco melhor daquilo que o Senhor quer que a gente viva, entender quem o Senhor é e quem nós somos, meu Pai. Que, lendo a Bíblia, a gente possa aprender, ser iluminado pelo Seu Espírito e entender que o Senhor nos criou para poder ter esse relacionamento contigo, Pai. E mesmo que a gente fale tanto, mesmo que a gente peque, mesmo que a gente deixe de te agradar muitas vezes, o Senhor ainda assim nos ama e tem misericórdia de nós e se aproxima das nossas vidas, meu Pai. Obrigado em especial pelo sacrifício de Jesus, que morreu, mas triunfou sobre a morte, ressuscitou, e hoje está vivo, assentado ao lado do Pai. E obrigado porque isso nos dá a esperança de que a gente pode ter a vida eterna contigo no céu, se alegrar eternamente, Pai. Que a gente possa viver essa alegria e esse desejo de estar no céu desde hoje, para que a gente possa entender que o teu amor vai governar as nossas vidas enquanto a gente vive aqui na terra, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe durante esse dia e nos faça ter mais desejo de te buscar, de se relacionar contigo em todos os momentos das nossas vidas. É isso que nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.